seguir com a chamada aqui, ok, pessoal? Vamos lá. Ok, só avisando a todos que a gente começou a gravação, tá bom? Ok. Vou lá, vou falando os nomes, aí quem estiver presente dá um oi aí. Ana Paula Zarbietti. Aqui, presente. Daniele, sou eu aqui presente. Daniel Cristiano ou a Fernanda Vasconcelos. Eu acho que não conseguiram, né? A Fernanda, na verdade, já havia mandado e-mail dizendo que não poderia. Letícia Maria ou Marcela Carolina. Que não estão, né? João Mariotto Neto ou Marcela Mantovani. Acho que não estão. Maria Tereza de Moura e Edu Chaves. Emerson da Silva ou Vitor Vargas. Del Vecchio. Getúlio Carter ou Laís Bonafé. Fernando Wagner, Silvana Aparecida. Bruno dos Santos e Felipe Braga. Não. Professor Moacir. Moacir presente. Obrigada. Então, constando agora, são 3 presenças do poder público. Se tiver mais alguém aí, pode me falar. Pessoal da sociedade civil, Luiz Cláudio Daniel. Presente aqui. Presente. Ok. Senhor Paulo Bonani. Presente. Ângelo Rubim. Estava tentando entrar, não sei se conseguiu. Ainda não. Ainda não. Bruno Zua. Não, o Bruno avisou que não vai poder. Não vai? Ok. É. Rafael Rodrigo Ribeiro. O Ângelo entrou, hein? Presente, Rafael. O Ângelo também está presente? Entrou. Beleza, já confirmei aqui. Sandro Williams Tavares. Sandro Williams, nosso Alex. O Alex não confirmou a presença aí, gente? O Alex estava aqui. Então, ele deve ter caído, né? Porque ele estava... Bom, não vou marcar aqui, vamos esperar ele chegar. Então. Ele está na chamada. Estranho, não deve estar ouvindo, então, será? Ali, ó, falou presente. Deu um presente ali. O Reginaldo falou que não poderia comparecer, por acaso a Rosane, que é suplente dele, está por aí? Oi, Tatiana. Oi? Rosane não tá? Dimas? Presente. Josinara? Presente. Mário Jefferson? Não está presente? Zaira? Estou aqui. Ok. E o Leandro também confirmou a presença no chat, né? Sim. Ok, então só para a gente fazer a somatória aqui, a gente vai começar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 9 conselheiros da sociedade civil, todos são titulares.
Letícia, do Poder Público, entrou. Então, aqui, somos em 4 titulares do Poder Público. 9 da sociedade civil. Então, É por estar cada um na sua casa. pessoal, então, Ok. pessoal, então, oi, Daniele. Dina, desculpa. Imagina, pode falar. Não, só para constar, então, somos em 12 conselheiros titulares. Ok, perfeito. Bom, antes de nós passarmos para a leitura da ata, vamos ouvir a Ana Paula Zarbietti, que ela quer fazer um comunicado devido ao afastamento dela do Conselho. Então, Ana Paula, pode falar. Boa tarde, pessoal. Primeiro, sobre a ausência aí do pessoal do Poder Público. Dani, tem uma ordem interna que eu solicitei ao senhor prefeito o ano passado, para todas as secretarias que dispensassem os funcionários, para que os funcionários comparecessem às reuniões. Essa ordem interna, ela tem que ser obedecida. Quando o conselheiro não comparece, Dani, você faz era o que eu fazia antes, um ofício com as ausências e encaminhe para o gabinete, para o senhor prefeito, tá? Porque a ordem interna é para ser cumprida. Então, a pedido nosso, na outra gestão, foi feita essa ordem interna, então agora tem que comunicar as ausências, porque eles são designados, nós todos somos designados, então nós temos que comparecer, tá bom? Agora, antes de vocês lerem a lata, porque aí nós já vamos entrar nas pautas, e aí eu já quero comunicar a vocês que essa é a minha última reunião que eu estou participando do Conselho. Eu estou me afastando por conta da lei eleitoral, porque sou pré-candidata a vereadora da cidade de Taubaté. Então, eu já me afastei do rádio ontem, dia 30 eu já não estava mais presente na imprensa. Da prefeitura eu me afasto no dia 3, e o conselho hoje é minha última reunião. Então, a Dani, que é a secretária do conselho, já pode estar aí, a carta de afastamento já está na secretaria, eu deixei com o Lucas, e você já pode estar entrando também através de ofício, com o gabinete pedindo a substituição, tá bom, Dani, nesse período aí, porque nós não sabemos se vai ser outubro ou novembro, mas aí eu encerro aqui a minha participação, mas estou à disposição nos bastidores, se precisarem. Ana Paula, muito obrigado pela sua atenção, pela sua sempre colaboração. Eu espero que você tenha uma campanha vitoriosa, que seja o melhor para a sua vida, que com certeza, não sei qual é a sua bandeira, gostaria de saber, e espero que isso possa ajudar a cultura da nossa cidade. Bem, na verdade não poderia ser outra, né? Seria incoerência da minha parte. A minha bandeira principal vai ser a cultura, mas com o objetivo principal da separação do turismo da cultura, porque, ao meu ver, quem tem que fazer a parte da comercialização dos artistas são o turismo, e somente em Taubaté o turismo é junto. Então, não poderia ser outra, com certeza. Pessoal, obrigado. Vou participar da reunião hoje, no entanto, encerro hoje aqui com vocês, tá bom? Obrigado, Ana Paula. Bom, vamos dar então um abraço aí. Um abraço, sucesso para você, hein? Obrigado aí, Obrigado. sucesso na sua campanha. Obrigado, vamos dar pessoal. então prosseguimento, conselheiros, à leitura da ata da última reunião, que será feita pela Dani, e, por favor, qualquer observação que tenham com relação à ata ao término da leitura, para que a Dani não seja interrompida, então aí nós comentaremos sobre se todos estão de acordo ou se tem alguma observação. Perfeito? Dani, pode dar início. Ok, só para registrar, o Getúlio, representante do meio ambiente, acabou de entrar, então a gente já está em 13 conselheiros, tá? Vou começar aqui a leitura da ata, ela é um pouco extensa, mas vamos tentar ser breve. Ok.
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura, aos 17 dias do mês de junho de 2020, de forma online, via aplicativo Skype, teve início a reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura, CMC, às 14 horas e 19 minutos, em segunda chamada. A reunião tem início com a primeira secretária, Daniele, realizando a chamada nominal dos conselheiros, para que fosse registrada a presença dos participantes. Com um total de 12 conselheiros titulares e uma conselheira suplente em situação de titularidade, é dado início à leitura da ata da reunião extraordinária do dia 10 de junho de 2020, na qual foram realizadas algumas alterações referentes aos nomes dos conselheiros. A conselheira Josinara Alencar pede que seja esclarecida na ata qual é a data de encerramento do mandato da mesa diretora, bem como o mandato dessa gestão do CMC. Compreende-se 21 de janeiro de 2022, contados 24 meses após a posse da atual gestão. A ata é então aprovada. O presidente Dimas de Oliveira Júnior, que preside a reunião, coloca em discussão o primeiro item da pauta da reunião de hoje, o qual trata-se de emendas impositivas da Câmara Municipal de Taubaté para a área da cultura. Ele informa que solicitou via ofício ao secretário de Turismo e Cultura, Sr. Márcio Roberto Carneiro, a relação das emendas impositivas que haviam sido destinadas à Secretaria de Turismo e Cultura no início do ano, as quais não haviam sido executadas até o momento em que se deu o decreto da pandemia. Estas emendas foram, portanto, devolvidas pelo setor à Secretaria de Finanças, somando um valor de R$ 380.150, que retornaram à Câmara Municipal, na possibilidade de renomeação das mesmas para serem novamente destinadas à Secretaria de Turismo e Cultura. Foi informado pelo vice-presidente Mário Jefferson que a CETUC realizou reuniões com a Comissão de Educação, Turismo e Cultura da Câmara Municipal. No entanto, obteve um retorno de apenas R$ 78.500 em emendas impositivas. O presidente explica que, segundo informações do secretário de Turismo e Cultura, apenas um evento que possa ser executado pela pasta consumiria grande parte deste valor, citando como exemplo o Festival Celicampelo, que poderia vir a custar R$ 68.000 em sua execução. Desta forma, fica esclarecido que o valor recebido em emendas pela CETUC é muito baixo. O presidente ressalta o fato de que grande parte das emendas recebidas no início do ano eram nomeadas para serem destinadas às festas religiosas do município. A conselheira Josinara aproveita o momento para esclarecer que os valores anteriormente mencionados não se tratam do orçamento geral da CETUC e pede para que seja esclarecido qual é o orçamento da CETUC para que será destinado e, após, qual é o orçamento referente às emendas impositivas destinadas à CETUC e como será utilizado também este valor. Neste momento, a primeira secretária envia no chat da conversa o ofício que a CETUC enviou ao CMC como resposta do questionamento sobre valores de emendas impositivas para a pasta. O mesmo segue anexo a esta ata. A conselheira Ana Paula Zarbietti sugere que o CMC possa encaminhar um questionamento ao Legislativo para saber quais foram os outros destinos para os valores em emenda impositiva que foram devolvidos pela CETUC. A conselheira Josinara retoma o questionamento quanto ao orçamento geral da CETUC e o posicionamento da Secretaria quanto ao desenvolvimento de ações para a pasta, considerando o cancelamento de eventos durante o ano de 2020. Tal questionamento foi determinado para que fosse protocolado na Prefeitura Municipal em destino à CETUC e à Secretaria de Finanças. Em reunião ordinária do mês de maio deste ano, assunto este pertinente ao segundo item da pauta da presente reunião. Neste momento, fica combinado entre os participantes da reunião que todos aqueles que desejarem se manifestar deverão informar sua fala por meio do chat, de modo que as falas fiquem organizadas. O conselheiro Ângelo Rubim manifesta seu entendimento de que toda discussão sobre o primeiro assunto tratado na pauta do dia seja de caráter informativo ao CMC, uma vez que não cabe outra ação aos conselheiros que não seja um trabalho de entendimento do que são as emendas impositivas e um trabalho posterior de diálogo com o Legislativo, em relação à conscientização para o investimento de recursos nessa pasta.
Em geral, o conselheiro Ângelo explica que não há nada de efetivo que possamos fazer no momento que possa alterar a situação atual já apresentada nessa reunião. Ele aproveita a oportunidade para lembrar aos conselheiros da importância de também se estudar outras questões orçamentárias, como é o caso do acompanhamento da discussão da Lei Orçamentária Anual, LOA, a qual entra em pauta na Câmara Municipal nesta mesma semana. O conselheiro Paulo Bonani concorda na importância do entendimento do assunto, emendas impositivas, e sugere que o CMC tome cuidado para não abrir um diálogo com o Legislativo nesse sentido, sem que tenha maior entendimento do assunto, não correndo o risco de, por exemplo, fazer cobranças que não são da competência do CMC, ou mesmo invadir o espaço de decisão dos vereadores que pertencem tão somente ao Legislativo. Neste momento, o conselheiro Ângelo retoma uma proposta já deliberada em reuniões anteriores sobre a importante possibilidade de uma reunião do CMC com a presença do defensor público Wagner Giron de la Torre, que tende a contribuir muito com o entendimento dos conselheiros sobre quais são suas atribuições como membros de um conselho municipal. O presidente propõe, portanto, uma votação para a criação de uma comissão para entendimento no processo de emendas impositivas. Com a presença de 13 conselheiros online no momento da votação, com 13 votos favoráveis, é criada a comissão. É registrada uma queda na chamada de vídeo, que é rapidamente retomada. O conselheiro Paulo Bonani se disponibiliza como membro da referida comissão. Outra queda na chamada de vídeo acontece e é novamente retomada de forma breve. A conselheira Fernanda Vasconcelos, colabora na descrição da comissão que fora criada, definindo que seu principal objetivo é de estudo e que, com o decorrer do tempo, pode vir a se tornar um corpo para a atuação do Conselho em acompanhamento mais próximo ao Legislativo. O presidente se coloca à disposição da comissão que fora criada e a mesma fica aberta para a adesão de novos participantes. O primeiro item da pauta é dado como finalizado e tem início a discussão do segundo item, a qual trata de resposta dos ofícios enviados à Secretaria de Finanças e à SETUC. A primeira secretária inicia o assunto explicando que os referidos ofícios que foram confeccionados anteriormente à eleição da presente mesa diretora e mesmo anteriormente à sua adesão ao CMC, aparentemente não foram protocolados ou encaminhados como deveria ter acontecido, já que fora deliberado na ata da reunião ordinária do mês de maio. A conselheira Josinara informa que o ofício foi escrito por ela e encaminhado naquela ocasião aos secretários da mesa diretora provisória. O mesmo foi encaminhado via WhatsApp no grupo de CMC, o qual deveria ter sido acompanhado em sua tramitação por funcionários internos da Prefeitura Municipal, sendo que todos os envolvidos manifestaram conhecimento do mesmo, que porém não teve devido andamento. A conselheira aproveita o ocorrido para reforçar a oficialização de qualquer tramitação de documentos do CMC, de maneira interna ou externa, para que haja sempre o devido registro de seus andamentos e controle da mesa diretora sobre esses registros. A primeira secretária se compromete ao realizar o protocolo do referido ofício no dia seguinte à reunião. Ela aproveita também o exemplo desta situação para solicitar em plenária que todos os documentos do CMC sejam sempre remetidos às secretárias do Conselho, para que sejam devidamente numerados e protocolados. Também o protocolo deve ser acompanhado de perto pelas secretárias, evitando a perda de prazos. O conselheiro Paulo Bonani aproveita o assunto para manifestar sua preocupação em relação ao registro e publicidade das atas das reuniões do CMC. Ele sugere os atos oficiais. A conselheira Ana Paula sugere o site do CMC, do qual se tem acesso por meio do site oficial da Prefeitura Municipal, que é reforçado pelo conselheiro Ângelo, no que diz respeito à sua necessidade de atualização. A primeira secretária, Daniele, lembra que este assunto é bastante pertinente ao último item da pauta da reunião atual, o qual deve ser reservado a ser discutido integralmente posteriormente. O assunto é encerrado com a conselheira Josinara solicitando que o número de protocolos que sejam realizados pelo CMC seja sempre informado aos conselheiros, na intenção de que todos que tenham interesse possam acompanhar o processo de forma online. É dado início à discussão do terceiro item da pauta do dia,
que se refere à readequação / atualização do cronograma do Plano de Ação do CMC. As conselheiras Daniele, Fernanda e Josinara retomam em lembranças os tópicos contemplados no cronograma anterior, que passa a ser atualizado quanto às suas datas e previsões de execução. São apontadas 6 ações para serem programadas. São elas: 1. Capacitação dos conselheiros com o Dr. Wagner Giron de la Torre. 2. Roda de conversa com dirigentes culturais de 3 municípios da região, Pindamonhangaba, Jacareí e Ubatuba. 3. Organização dos fóruns setoriais. 4. Eleição de membros suplentes de algumas cadeiras do CMC, representantes da sociedade civil. 5. Realização da Conferência Municipal de Cultura. 6. Início do desenvolvimento do Plano Municipal de Cultura. Lembrando que itens como a alteração do projeto de lei do Sistema Municipal de Cultura e elaboração do regimento interno do CMC eram parte do cronograma anterior, porém já encontram-se em andamento. A forma de execução das ações 1, 2, 3, 4 e possivelmente 5 são pensadas para acontecer de forma online e de modo que dê possibilidade de acompanhamento e participação da sociedade, assim como abre-se a discussão para uma maior publicidade e acesso às reuniões ordinárias e extraordinárias do CMC. Cumprindo a função de publicidade do Conselho, utilizando-se de mediação e recursos tecnológicos para manter a ordem e o bom andamento das reuniões. A conselheira Fernanda sugere a transmissão pelo site da Prefeitura Municipal. O conselheiro Ângelo informa que é totalmente possível que as transmissões sejam feitas pela página do CMC no Facebook. Neste momento, tudo que está ligado à divulgação das ações do CMC e ao domínio tecnológico para se alcançar a sociedade como um todo, esbarra-se novamente no último item da pauta do dia, dentro do qual tais assuntos devem ser retomados e para o qual a criação de uma comissão interna de comunicação já é levantado por alguns conselheiros. A conselheira Josinara sugere que as ações 1 e 2 do cronograma sejam pensadas para acontecer em dias de reuniões ordinárias do CMC, mas em momentos à parte deste compromisso do mesmo. A primeira secretária Daniele comenta a dificuldade em se definir uma previsão para o início do desenvolvimento do Plano Municipal de Cultura, uma vez que o mesmo depende de verba municipal, aprovações que se demonstram complicadas neste período de pandemia. Também são comentadas a possibilidade de influência ou não do período eleitoral na realização da Conferência Municipal de Cultura e as dificuldades decorrentes da carência de membros suplentes em boa parte das cadeiras da sociedade civil. Dadas as discussões de possibilidades, as previsões para a execução das ações do plano de trabalho do CMC ficam da seguinte forma: ação 1, junho-julho, ação 2, junho-julho, ação 3, setembro, ação 4, setembro, ação 5, outubro, e ação 6, último trimestre de 2020. O fechamento das datas do referido plano de trabalho é colocado em votação para aprovação, com a presença de 12 conselheiros online no momento da votação. Com 12 votos favoráveis, o cronograma é aprovado. O plano de trabalho completo para melhor visibilidade e acompanhamento dos conselheiros segue anexo a essa ata. É dado início à discussão do 4º item da pauta do dia, que se refere ao plano de elaboração do plano museológico da área de museu, patrimônio e arquivo históricos da CETUC. A primeira secretária envia no chat da conversa o ofício que a área de museus enviou ao CMC referente ao assunto. O mesmo segue anexo a esta ata. Trata-se da apresentação do trabalho que for iniciado para a ciência do CMC e eventuais considerações. Parte-se, portanto, ao 5º item da pauta do dia, que se refere à atualização da situação do Cadastro Municipal de Artistas. A primeira secretária Daniele, representante da CETUC, que é a secretaria responsável por tal cadastro, informa que a área de informática ainda se encontra no desenvolvimento do cadastro municipal, de forma que não há atualização a ser informada. Fica combinado que assim que entrar em funcionamento, o cadastro será imediatamente divulgado aos conselheiros do CMC.
é dado início à discussão do 6º item da pauta do dia, que trata do regimento interno do Conselho Municipal de Cultura. A primeira secretária informa que no dia anterior a esta reunião, houve uma reunião da Comissão Interna de Trabalho que já havia sido destinada anteriormente a cuidar não só do regimento interno do Conselho, mas das alterações que foram propostas para a Lei do Sistema Municipal de Cultura. Por meio dos conselheiros Ângelo, Alexander Seravati, Sandro Tavares e Josinara, que são parte dessa comissão, é informado que a mesma iniciou um trabalho de construção do regimento interno, inclusive com base em outros regimentos que foram estudados e tem trabalhado numa proposta bem completa, acreditando que em breve terão um resultado para ser apresentado ao CMC. Além de convidar os demais conselheiros para participarem deste trabalho, esta comissão traz ao Conselho a proposta de que a mesma seja permanente no CMC, com o objetivo de trabalhar questões legislativas, uma vez que o trabalho dessas questões são, em geral, recorrentes ao Conselho. A proposta é colocada em votação, com a presença de 13 conselheiros online no momento da votação, com 12 votos favoráveis e uma abstenção, é criada a Comissão Permanente de Legislação do CMC. A reunião segue para a discussão do 7º e último item da pauta do dia, que trata de redes sociais e identidade visual do Conselho Municipal de Cultura. A primeira secretária, Daniele, traz algumas questões pertinentes à discussão, são elas: definição pela continuidade ou não do uso da identidade visual do CMC criada pela antiga gestão, compartilhamento do arquivo da mesma e aplicação nos documentos do Conselho, caso seja definida sua utilização, definição de responsáveis por postagens, seja no site da Prefeitura, nas redes sociais do CMC, nos atos oficiais ou onde mais for decidido coletivamente, criação ou não de perfil em novas redes sociais, padrão de texto, de informações e de identidade para postagens em nome do CMC, num geral. Qual será o conteúdo publicado pelo CMC e, por fim, propõe a criação de uma comissão de comunicação. O conselheiro Ângelo comenta o cuidado para que o Conselho se atenha à divulgação do que cabe a ele, sem se deixar ampliar para a divulgação de conteúdos diversos do setor, ou seja, divulgação apenas das ações do CMC que são de interesse público, reuniões e deliberações. A conselheira Josinara afirma que o entendimento das incumbências do setor nesta área também poderão ser esclarecidas pelo Dr. Wagner Giron de la Torre, com quem o Conselho espera ter uma proveitosa conversa. Muitos dos conselheiros se manifestam favoráveis a manter a identidade visual já elaborada pela gestão anterior do CMC, inclusive em respeito ao trabalho da mesma. A conselheira Josinara e o conselheiro Leandro Oliveira se manifestam favoráveis à criação de uma comissão de comunicação. Completadas quase 3 horas de reunião, a segunda secretária Zaira Santos se manifesta quanto ao horário, inclusive no que toca ao horário de trabalho dos funcionários públicos, manifestação compartilhada pela conselheira Ana Paula. Dentre as possíveis plataformas de divulgação discutidas, o conselheiro Ângelo manifesta que a plataforma mais importante do CMC, em seu ponto de vista, é o site do CMC dentro do site da Prefeitura, o qual deve ser atualizado quanto antes. O presidente Dimas manifesta sua opinião, entendendo que a criação da comissão de comunicação é desnecessária, porém há discordância com outros conselheiros que acreditam que a legitimação de membros para falarem em nome do CMC ao público é de extrema importância, bem como entendem que dentro de uma comissão de comunicação devam estar contemplados todos os responsáveis por questões tecnológicas e de viabilização de acesso online à população, o que exige um trabalho em conjunto muito assertivo. O presidente chama a votação para a criação da comissão de comunicação, com a presença de 11 conselheiros online no momento da votação, com 11 votos favoráveis, é criada a comissão de comunicação. A primeira secretária, Daniele, e o presidente Dimas se disponibilizam para compor tal comissão, e os conselheiros Ângelo e Paulo se colocam como colaboradores para a mesma. A pauta do dia é encerrada e o presidente Dimas parte para a marcação da próxima reunião ordinária. Os conselheiros propõem como pauta para a próxima reunião ordinária que seja aberta uma nova discussão
para definição de semana do mês / dia da semana em que está escrito errado aqui, em que se realizarão as seguintes ordinárias do CMC, incluindo na discussão até uma proposta de rodízio periódico dias da semana para que a agenda do CMC possa constantemente contemplar a presença dos diversos conselheiros, suas agendas pessoais, profissionais, bem como incluindo uma revisão semanal das ações definidas nas reuniões ordinárias, de forma que ninguém se perca no andamento e continuidade de nossas tarefas de conselheiros. Também é uma proposta de pauta para a próxima reunião ordinária, a discussão de uma forma de disciplinar, ainda que de modo provisório, antes da votação do regimento interno, as reuniões do CMC, determinando tempo de discussão para cada assunto e pauta ou tempo de fala para cada conselheiro. Para que essas definições sejam colocadas em discussão, define-se, portanto, que a próxima reunião ordinária do CMC deverá ser realizada no dia 1º de julho de 2020, quarta-feira, a partir das 14 horas, de forma online. A reunião é dada por encerrada às 17h15. A presente ata foi lavrada por mim, Daniele Ferreira Mendes da Cruz, e o nome de todos os presentes constam em lista de presença anexa. Depois disso vem um memorando da CETUC, aliás, um ofício da CETUC em resposta para o CMC, vem copiado. Vem o e-mail da área de museus e o documento da área de museus. Vem o plano de ações atualizado e vem a lista de presença dos conselheiros. Perfeito. Após a leitura, eu gostaria que todos dessem o seu ok ou não, para que possamos partir para o primeiro item da pauta, ok? Lembrando que vamos fazer as considerações de maneira breve, para não termos excesso de tempo, ok, pessoal? Da minha parte, ok, Daniele. Eu não sei se todos precisam, acho que não sei, de repente, se alguém tiver alguma coisa a colocar, pode se manifestar, do contrário, a gente dá a ata como aprovada, pode ser? Dani? Oi. Tô mandando no chat uma inserção de texto da página 3, tá? Inserção na página 3, o ofício foi escrito por ela, a hora que fala que eu escrevi o ofício, aí entre parênteses aqui para inserir, devido a mesma ter presidido a reunião onde a confecção e o envio do ofício foi deliberado pelo Conselho, porque senão parece que eu escrevi à la vontade, né? Tudo bem. Então, assim, se possível, inserir isso. Também na página 5, já vou até falar, porque é só essas duas mesmo, tá? Na página 5, a hora que fala da questão da comissão, né? Peraí, deixa eu pegar aqui a página 5. Que fala que o regimento interno do Conselho, que a alteração de lei, né? Finalzinho do item, o 6º item, né? O Plano Municipal de Cultura, lembrando que itens como a alteração do projeto de lei do Sistema Municipal de Cultura e elaboração do regimento interno do Conselho, as últimas linhas do 4, da página 4, e as primeiras da página 5. Na realidade, seria o quê? Lembrando que itens como a alteração do projeto de lei do Sistema Municipal de Cultura já havia sido deliberado e aprovado, né? E a elaboração do regimento interno que está em andamento. Ok. Tá? Porque aí a gente se remete para ficar tudo encaixado nas atas anteriores. Ok. Você quer que eu faça o textinho aí também e te mande ou não precisa? Já ficou gravado? Não, eu já faço a alteração que eu vou ouvir novamente a reunião para fazer a ata, daí eu já vou ajustando, não tem problema. Tá joia.
Exceto essas duas solicitações de inserção, para mim a pauta está ok. A ata está ok. Ok. Se alguém mais tiver alguma alteração para fazer, senão a gente dá ela como ok. Dimas, acho que está certo. Perfeito, então. Então, pessoal, vamos para o primeiro item da nossa pauta, que é a definição de tempo para discussão dos demais assuntos da pauta e ou tempo de fala para cada conselheiro, além de definição de tempo máximo para a duração da reunião. Tá? Então, eu gostaria que todos vissem as propostas que cada um tem. A minha proposta é 2 minutos para cada conselheiro, a reunião 2 horas com uma prorrogação máxima de 30 minutos, ok? Dani, pode prosseguir com a opinião de cada conselheiro. Oi, eu entendo que, então, se a gente for mais ou menos tirar uma ideia, a gente tem ali 6 itens na pauta. Se a gente for pensar em 2 horas, dá mais ou menos 20 minutos por assunto. Para mim, eu acredito que esteja de bom tamanho. Acho que não são todos os conselheiros que comentam todos os assuntos. Mas aí, quem quisesse comentar, eu acho que também é importante falar da gente fazer o pedido aqui no chat para ficar organizado. E aí, dar uma média de 2 minutos para cada um se manifestar rapidamente, só para a gente dar sempre andamento. Por mim, eu tô de acordo com isso. Se alguém tiver uma proposta diferente para a gente. Eu também concordo com esta sugestão, e obviamente isso aí é um padrão, né? Que a gente está. Às vezes você vai ultrapassar um pouquinho para concluir um assunto, alguma coisa, é um padrão para não ficar a coisa totalmente solta, né? Então eu acho que essa ideia inicial é excelente e a gente vai monitorando, observando ao longo das próximas reuniões e vai fazendo as adequações que julgar necessária. Então, também aprovo a ideia do Dimas, que foi endossada praticamente também pela Dani. Eu também concordo com esse posicionamento. Tem um pessoal escrevendo aqui no chat. Só lembrar que essa não vai ser uma definição padrão, porque a gente ainda não tem o regimento interno, né? Ele que precisa guiar esse tipo de coisa. Eu acho que é mais assim, para a gente tentar usar